Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo do Livro dos Espíritos. Esse livro base aqui que nos auxilia tanto a como viver, ter o entendimento, porque estamos aqui e também do que passamos, porque agora estamos aqui estudando as escolhas das nossas provas. Estamos vendo aqui o quanto a gente faz parte dessas escolhas. Então, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão aos nossos mentores, nosso anjo da guarda, a Nossa Senhora Mãe Santíssima e a seu Filho, nosso Mestre Jesus, que tantos ensinos nos trouxe e tentamos aí seguir o seu caminho, Mestre. Obrigada por tanto amor, por tantos ensinamentos. E agradecemos a Deus por essa linda oportunidade terrena. E pedimos assim licença a toda a equipe de Allan Kardec para adentrarmos aos nossos estudos de hoje. Então, graças a Deus e graças a Jesus. Oi, Cleide. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Então, você vai continuar onde paramos aí na 261. Meu, Pergunta. O espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações, deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc. Resposta. Certamente que não. Pois sabeis que há espíritos que, desde o começo, tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Mas aqueles que se deixam arrastar para o mau caminho, correm todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e estar ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro, ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Bom, o que eu entendi aqui dessa resposta, né? E depende muito da forma como ele usa esse pedido dele, né? Por exemplo, se você reencarna como uma pessoa rica financeiramente, essa situação ela acaba fazendo você passar por várias provas, que você acaba provando a sua o teu grau de avareza, de caridade, de vícios, né, materialismo, etc. E aí não precisa passar por essas provas, porque uma situação ela já fez com que você provasse a tua fraqueza ou a tua aprovação, né? Então eu entendi dessa forma. E então não precisa passar por outros exemplos para ver essas provas. E uma situação, né, ela pode ser benéfica ou maléfica. Se você recebe, você vem
rico e prova que você é uma pessoa avarenta, você vai ter que passar por essa prova. Se prova que você não é uma pessoa avarenta, que você fez um bom uso, né? Trabalhou muito com a caridade, beleza, você não precisa passar por isso. Já tá, já é a mostra de que você é um espírito preparado, né? Uhum, Provou isso. uhum. Então depende muito da forma como a pessoa utiliza essa, como a gente viu no exercício, no encontro passado, né? Seu gênero, né? Gênero de provas. É isso que eu entendi. É, quando a gente recebe e fazemos parte aí dessas escolhas, dessas nossas provas, nós vamos ser experimentados naturalmente aqui por esses sentimentos que ele coloca, né? Do orgulho, do ciúme, da avareza, da sensualidade, porque todos esses sentimentos, gente, estão dentro de nós. Nós aqui estamos aprendendo. Então, dependendo do tipo de prova que vamos passar, e depende do caminho que vamos tomar. Como por vezes aqui você citou, Gerson, por exemplo, se hoje, com o conhecimento aqui que eu tenho, eu vejo que é mais difícil você ter mais dinheiro do que um pouco menos. Porque quando você tem mais dinheiro, a tendência, a probabilidade de cair aqui, né, nesses sentimentos aqui é maior, porque é muita tentação. Então você tem que ser muito persistente, lembrando que quando nós reencarnamos, a gente tem esquecimento. Então vai de acordo ali com o nosso livre-arbítrio dessa encarnação, para a gente ir se desenvolvendo. Então, porque todos nós aí, o objetivo é chegar no objetivo que é de todo mundo, um objetivo geral, que é a perfeição e a felicidade. Todos nós vamos chegar, independente aí do caminho, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Mas a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente faz, é olhar para a nossa vida mesmo e dizer em que posição eu estou. Como que estão esses sentimentos aqui dentro de mim, né? Está sendo toda hora despertado? Porque os gatilhos vão vir. Aí depende de nós, como a gente vai agir aí de acordo com isso, né? A gente vê, por exemplo, o ser humano que encarnou numa situação de riqueza, daí no seu processo reencarnatório, ele pode escolher vir pobre, mas mesmo assim ele terá as tentações, né? Por exemplo, se ele foi avarento, mesmo pobre ele tem condições de ser avarento. Se ele teve os prazeres da carne, da sexualidade, a pessoa poderá se prostituir também e ter esse mesmo prazer. Então, é como o Gerson falou, cada caso é um caso, né? Depende muito da escolha que ele vai fazer, mas em todas as escolhas que ele fizer, ele vai ter as tentações, sim, né? Vai ter muitas tentações, por isso se chama provas, expiações, né? Porque em qualquer situação não é muito fácil, não, né? Por isso que temos que entender a ajuda espiritual, né? Fazer a nossa reforma íntima, para passar por elas com mais suavidade, né? Isso aí. Pode Verdade, seguir? Su. É, é interessante que nós estamos numa condição de vantagem, né? Porque a gente estudando, lendo, fazendo as leituras dos livros doutrinários, né? André Luiz, Chico, a gente já entende um pouco isso, né? A gente sabe que a gente escolhe, a gente ajuda a escolher a nossa reencarnação, e a gente sabe, né? Como vocês mesmos deram o exemplo, né? Por que que a gente voltou, né? É onde a gente tem aquele calcanhar ali de Aquiles, né? Onde pega, né?
A gente sabe que a gente vem para domar as paixões animais, né? Como vocês comentaram, né? Ódio, ciúmes, avareza, orgulho, né? Então, a gente já tem esse conhecimento, como a Suzy mesmo falou. Então, a gente tem que olhar para isso e já trabalhar, né? É fácil? Não, né? Mas a gente já tendo conhecimento, a gente sabe que a gente tem que trabalhar para isso, né? E a gente, como a Mary mesmo comentou, né, da parte material, né? Eu também, antes, Mary, eu falava assim, nossa, fazer caridade, né? Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar tanta gente, eu vou ser bem caridosa. Hoje, gente, eu falo para vocês, a caridade mais fácil é dar dinheiro. A mais fácil, né? Que é você dar do que você tem, né? É, tem as outras caridades que a gente vem aprendendo aqui, a gente tem que se modificar, se melhorar. Então tem que vir de dentro da gente, né? Então, como a Miri mesmo comentou, achei interessante. Falei, vou seguir essa linha, né? E assim, é fácil para a gente hoje fazer isso, por quê? Porque a gente sabe, né, que a matéria a gente só usa aqui, né? As coisas materiais a gente só usa aqui, a gente não leva nada. Então, mais uma vez, a importância do estudo, né, do aprendizado, né? A gente sabe que a matéria, ela é para a gente usar, não para a matéria usar a gente, né? Porque quando a gente for, tudo vai ficar aqui. Então, é fácil. Agora, as outras bondades, as outras caridades, a gente tem que... são as nossas, como o Gerson mesmo falou e a Suzy completou, são trabalhadas em nós, né? A gente tem que tratar na gente, né? Cuidar dos ciúmes, da avareza, de todos os outros defeitinhos que a gente traz, né? É isso. Bom, vamos seguir então. 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Aí Deus, aí há respostas, né? Resposta. Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como o fazes para uma criança desde o berço. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. É, então, que frequentemente se extravia tomando o mau caminho, se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que podemos chamar a queda do homem. Então, aqui eu entendi que ele está perguntando os espíritos jovens, né? Aqueles que tiveram poucas passagens, né? Consequentemente, poucas oportunidades de provar, né? Fazer as suas provas, expiações. Então, vamos relembrar aqui, né? Que numa das questões anteriores que a gente viu que Deus não permite, né? Que permite ou não os gêneros de provas que a gente define para o nosso plano, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente vê que não tem como um espírito jovem já querer suportar provas que ele ainda não deveria passar, né? É um espírito muito jovem ainda. Então, tanto Deus quanto os espíritos do departamento de reencarnação, né, que a gente viu aqui num dos livros do O nosso André lar Luiz, fala, no né? nosso lar, né, que fala, na verdade. Eles não permitem. O espírito jovem pode até querer, já quero passar por tal situação. Não, calma, não é bem por aí, Não é bem né? assim.
Então, eu entendi dessa forma. Então, eles ajudam a dizer o que que é melhor, olha, vai ser muito pesado para você. Ao mesmo tempo, isso vai ser tão leve que não vai te provar nada, né? Então, pula, né? Não, não vamos fazer a prova do um mais um, não. Você já está já tá preparado para fazer a multiplicação, não a somatória. Enfim, é isso que eu entendi nessa primeira parte da pergunta. Kardec, ele pensou aqui em várias perguntas, né, em relação a esse tema, né? E aqueles que são ainda jovens, né, espíritos jovens aí, ignorantes, como é que vai fazer, né, para escolher as provas? E aqui os espíritos, eles respondem que o espírito, nesse princípio dele, esse princípio evolutivo, e ele compara aqui como crianças mesmo, né? Então, não tem essa capacidade ainda de escolha. Mas na medida que o espírito ele vai desenvolvendo a inteligência, o raciocínio, aí vai desenvolvendo também o livre-arbítrio. É daí que vai desenvolver. Mas nesse desenvolvimento é aí que o espírito pode se perder. Porque aí ele deixa, né, de ouvir os conselhos dos espíritos superiores, né, aqueles que se responsabilizam, como o Gerson falou, né? Tem lá o setor da reencarnação. Então, tem a equipe espiritual que vai nos auxiliar. Então, de acordo com o livre-arbítrio, pode ser que esse espírito aí, ele não quer ouvir, né? Não, eu vou assim, né? Pronto, acabou. Também, gente, tem rebeldia também no plano espiritual, não é só na Terra, não. E onde aí acontecem as quedas, onde esses espíritos, por vezes até, vão para mundos aí mais primitivos. E é onde, por vezes, acontece aquele transporte ali em massa, né, para outro planeta, um pouco mais inferior, né, para que seja aprendizado para esses espíritos, e mesmo assim contra a vontade deles. Mas eles vão depois ter o entendimento, porque todo mundo vai evoluir, que é para aprendizado desse espírito. Interessante essa pergunta aqui. São os degraus, né? Como o Gerson colocou, são espíritos que estão assim no jardim da infância, então não pode estar no ensino médio, né? Então são degraus, as reencarnações vai ser de acordo com o seu grau evolutivo, né? Se ele é um espírito muito jovem, ele vai ser aconselhado a provas, né? Que ele realmente tenha condições de passar, né? E ele terá, sim, ajuda, o amparo necessário, desde que ele aceite esse degrau, né? Para essa escolaridade ainda pequenininha que ele ainda está, né? Não pode querer estar na faculdade, no ensino médio, como o Gerson sempre coloca, né? Bom, vamos seguir aqui com a 262A. E aí Kardec faz uma outra pergunta. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, depende exclusivamente da sua vontade a escolha da existência corporal, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê que essa experiência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação.
bem o complemento da anterior, né? Então, não tem como a gente escolher provas fáceis, muito fáceis ou difíceis, ou fáceis, simples, né? Numa encarnação. Porque Deus e os espíritos da reencarnação não vão permitir. Porque aí vem aquela máxima, né? Que ninguém veio a esse mundo a passeio. Então, não vai dar o espaço de uma reencarnação para um espírito que, pô, quer vir aqui fazer o quê? Né? Passar por provas talvez até redundantes, provas que já passou, né? Provas que não vão agregar em nada no seu desenvolvimento, não vai ajudar o próximo também, né? Porque a gente viu que tem espíritos que se reencarnam com o intuito de auxiliar os outros, né? Então, agora eu entendi, não, agora entendi não, agora corrobora ainda mais com aquela máxima, ninguém vem a esse mundo a passeio. Ninguém vem aqui com provas de 1 mais 1, 2 mais 2, não. Ninguém. Se for para fazer isso, nem vem. Fica lá do outro lado. É isso que eu entendi. É. Aqui nessa 262A, fica muito evidente que ninguém foge da lei de causa e efeito. É porque todos aqui, eles são tratados com amor. Você vê que a espiritualidade até coloca aqui, ó. Entretanto, né, Deus, ele pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade. Olha só, má vontade. Porque tem espíritos que têm conhecimento, mas não têm vontade de se melhorar. E aí, né? O que a gente comentou, a rebeldia existe sim, a contrariedade existe sim. Então, mas todos são tratados com amor. Mesmo esses espíritos aqui, por exemplo, se são assim exilados para planetas mais inferiores em relação ao planeta Terra, todos esses vão ser tratados com carinho. E o trabalho desses espíritos superiores é realmente de despertá-lo, despertar para essa jornada, né? Aqui no planeta Terra. E muitos são convidados, por vezes, para ir para um planeta inferior através da sua boa vontade, voluntariamente. Olha, meu filho, você pode ir para lá, porque você vai ajudar aquela outra humanidade, aqueles seres na evolução, também, né? Então, eles vão dando oportunidades, e é uma forma até de minimizar para que eles sejam obrigados a irem. Então, ali é pelo convencimento moral mesmo. E assim vai se dando esse processo expiatório, porque Deus, você viu que a espiritualidade começa aqui. Deus sabe esperar. Deus é paciente e amoroso com todos nós e permite que o livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo em cada um de nós, mas em determinado momento, quando esses seres aí são contra a maioria, aí Deus vai tomar as suas providências sim, juntamente com seus mensageiros, que são os espíritos mais superiores, que estão ali em auxílio, para que essas mudanças elas venham a acontecer, mesmo se for contra gosto do espírito. Mas aí Deus sabe que aí é melhor para ele, né? Para aquela rebeldia dele. Pode falar, Sueli. Eu queria dar só um toque. Essas provas, né, que a gente escolhe, quantos que a gente vê, assim, nasceu pobre, tá? Aí, de repente, ele faz alguma coisa, ele enriquece. E ele sempre fala, eu vou ajudar isso, aquilo. E quantos que, ao ficar rico, esquece de tudo? Muitas vezes, até pode abrir uma empresa, né? E lá ele vai mostrar o que é. Ele cai porque ele começa a ser autoritário, orgulhoso, porque ele conseguiu, então é tudo dele.
né? Sendo assim, que ele poderia não chocar a autoridade dele, porque eu acho que é diferente autoridade e autoritarismo. Quantos depende dele como chefe, que ele poderia chutar? E dá um trabalho, é. E é o momento que ele ficou rico, ele esqueceu tudo que ele passou como pobre, né? Quer dizer, a gente poderia ter uma empatia porque ele sabe o que ele passou, né? E tem até o ditado: para você conhecer realmente um ser humano, está o dinheiro e está o poder. Né? Então, assim, ele podia chutar muitos. Então, acho que no meio do caminho, Deus e o plano até permitiu ele passar por essa prova da riqueza, que eu acho que é a mais difícil que tem, porque tudo pode. Né? Então, eu não sei como fica. Às vezes eu fico abismada de ver, poxa, aquele podia não precisa estar, ter aquele paternalismo, mas dá um emprego, dá uma ajuda, sabe? Aquele empregado, às vezes, está com uma cabeça meia quente e a pessoa, o chefe, que é autoritário, não que que tem autoridade, fala, poxa, na primeira já explode, já... E o que tem por trás desse empregado? Tem família, tem tudo isso. Então, muitas vezes é melhor a gente ficar na nossa, ser pobre, porque pelo menos é mais fácil ajudar. Porque a gente sente que uma pessoa tem essa empatia. Infelizmente, aquele que o protótipo de Novo Rico, que tem uma novela, é isso aí, ele esquece tudo que ele passou. Aí solta aquele orgulho, aquela ganância, aquele autoritarismo. Tá? Eu acho que a gente precisa repensar muito. E realmente, ele teve a chance e caiu, infelizmente. Pode falar, Suzeli. Na questão Quieto, que é isso? Mas ele está ficando 62, em pé, ó. a gente está colocando dos espíritos que não querem reencarnar, né? Então, Deus, ele espera, mas ele espera, como você colocou, até certo ponto, né? Vai ter um momento em que ele vai vir compulsoriamente, ele querendo ou não, ele acreditando ou não, ele vai vir, né? Então, na questão de vir compulsoriamente, ele vai, como, voltando na questão da escola, é como se a mãe obrigasse, levasse todo dia no portão da escola, né? Então, ele vai ter que vir, querendo ou não, é compulsório. Então, é a lei divina, né? Todos vamos ter que reencarnar até chegar a sermos espíritos perfeitos, né? E no caso ele estava colocando, né? A gente vê, por exemplo, quantos moradores de rua, quando recebem um alimento, uma doação, não fica só para si, eles dividem. Em primeiro lugar, é o cachorrinho dele. Antes dele comer, ele agasalha o cachorro, ele dá o alimento aos colegas para depois ele comer. Então, a gente percebe assim, muitas vezes, aquele que está morrendo de fome, mesmo assim, ele espera, ele divide, ele fica sem para colocar o seu animalzinho. Muitas vezes ele tem um abrigo, mas ele não vai porque o cachorrinho não pode ir. Então, essa é a caridade mais pura, né, que eu percebo. Né? Pode falar, Cleide. Legal esse exemplo que vocês deram da condição social, né, mais baixa. Realmente, a gente sempre vê isso. Como eles têm essa coisa da caridade, do amor ao próximo, né? Eles ajudam até quem eles não conhecem.
Se chega alguém, eles estão comendo alguma coisa, chega alguém que eles não conhecem, pede um pedaço, eles dividem. Mas acho que dá Não, pra falar. nem se preocupe em guardar para amanhã. Ah, eu não tinha ontem, eu tenho hoje. E amanhã, não importa. Tem alguém do meu lado precisando, eu vou dividir. Isso aí eu já vi em vários lugares, isso é muito legal. Mas o que eu ia comentar é que eu achei interessante aqui, que ficou bem assim nítido para a gente, é muito legal, né? É quando a gente vê que sempre tem a influência de Deus e da espiritualidade amiga, né, gente? Como é bom, como é bom. E, e a gente vê que a gente não está aqui à toa. Todo mundo que está encarnado tem uma missão, como vocês comentaram, ninguém vem aqui à toa. Acho que foi o Jé que falou, ninguém vem a passeio, né? Sempre tem um propósito. E a gente sempre vê nas palestras, ouve nas palestras os palestrantes falando, gente, tem uma fila pedindo para reencarnar, tem muita gente pedindo para reparar os erros, esperando uma chance para reencarnar, para reparar os erros. E a gente está aqui. Então a gente não está aqui à toa, a gente vem para com um propósito, para reparar erros, né? E graças a Deus a gente tem a ajuda da espiritualidade amiga para poder nos direcionar, né? É claro, como a gente viu aqui no texto, né? E existe mesmo os espíritos mais endurecidos, né? Que infelizmente perdem, né? A encarnação, né? Mas a maioria, graças a Deus e graças à espiritualidade amiga, aproveitam, né? Aí, Cleide. Gente, temos aqui 6 minutos, mas eu acho que dá para fazer a 263. Pode fazer, Suzele? Sim, É 263, né? É. 263. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Resposta: não, pois muitos creem na eternidade das penas. E como foi dito, isto é um castigo. Então, o tempo, para começar, na outra dimensão, com certeza o tempo é diferente, né? Eles colocam que não, imediatamente após a morte, não vai depender muito do espírito. Então, imagina um espírito que ele sempre, porque a Meire sempre coloca isso, nós fazemos a passagem do jeito que estamos. Então, o espírito que não acredita, por exemplo, na reencarnação, ele vai estar dormindo, ele vai demorar, eu acredito, né, muito mais para poder aceitar essa ideia da reencarnação. Então, ele vai ter que estudar, ele vai ter que aprender, ele vai ter que entender. Tem espíritos que vão muito doentes também, né, que demoram muito para entender a sua situação de desencarne. Então, vai demorar até meses, e às vezes até anos para despertar. Então, depende muito aqui de cada espírito, entendendo que pode ser demorado ou não, e dependendo que o tempo, com certeza, lá é bem diferente do daqui, foi o que eu entendi. É isso mesmo, Su. Muitos acreditam que vai sofrer no inferno, né? E o inferno é aqui. É exatamente como a gente lida com essa nossa vida, com a vida terrena. Então, eles acham que vão ficar ali no fogo do inferno eternamente. E essas crenças limitantes, o espírito ele leva. E ele vai passar por essa perturbação logo após a morte. E aí vai demorar um pouquinho mais de tempo, porque esse processo da perturbação dele e essa crença que ele carrega acaba dificultando os esclarecimentos e, consequentemente, essa mudança de atitude, essa preparação para uma nova escolha, para a reencarnação.
que acaba também, gente, dando trabalho ali, né? Um pouquinho, porque vai precisar de mais tempo, mais esclarecimentos, vai ter que ter um trabalho a mais ali com aquele espírito, né? Pode falar, Cleide, dá tempo. Só lembrando uns estudos anteriores, que aquela lei da nada tranquilizadora do Kardec, né? Que é as falsas ilusões que a gente tem, né? Uns pensam que vão morrer, e vai acabar tudo, vai mudar tudo, vai ficar lá na nuvem, né? Não sei o quê. Outros pensam que, ai, já vai lá para estudar, conhecer, né? E já resolver tudo que ficou para resolver aqui. E não, né? A gente já viu vamos citar o mais básico, que acho que todo mundo já viu, o livro do André Luiz, o primeiro dele, Nosso Lar, né? Que a gente tem que conhecer por que que a gente teve os nossos atos, a gente tem que ver o que que a gente pode melhorar. Então, assim, é um processo, né? Então, não é imediato, né? Então, a gente vai estudar, vai conhecer, né? E depois é que a gente vai é, tre- é, fazer a escolha da nossa reencarnação, né? Então não é imediato, porque envolve muita coisa, como a gente viu anteriormente, né? E tem uma fila, né? Então não é fácil assim, né? E a gente não pode esquecer que pô, tá aí a maior importância da gente procurar viver melhor aqui, né? Porque quanto melhor a gente viver aqui, menos coisa a gente vai ter que voltar para resolver, né? Aproveitar a encarnação, né? Que a gente leva com a gente o que a gente foi, né? O que a gente guardou no coração, essas coisas. E assim ficamos por aqui hoje com esse lindo estudo e agradecemos a todos que estão aqui presentes, a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF e toda a espiritualidade amiga, e que fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau.